E aí galera, beleza? Mais uma semana se passando e mais um devlog que eu vou estar trazendo aqui pro canal, mostrando as principais alterações que foram feitas aqui no Tiny Defenser, o novo jogo que eu estou desenvolvendo aí pra Steam. A página inicial não mudou muita coisa, não foquei em nada nela, então eu já vou estar adiantando, eu vou estar criando aqui uma seed, dev bandeira, e vou estar carregando o mundo aqui pra gente. Depois que o mundo carrega, já dá para perceber aqui de cara que muita coisa mudou no projeto da semana passada para cá. A primeira coisa é aqui na interface. Eu só gostaria de adiantar que toda a interface que vocês estão vendo, ela é provisória, porque como eu comprei o pacote do Pixel Frog, eu estou esperando ele lançar os updates e pelo que ele vem falando lá no servidor do Discord, vai ter um update específico apenas para a interface. Então eu vou estar esperando ele lançar o update para a interface. Quando ele lançar esse update para a interface do nosso jogo vai ficar bem mais bonita. Mas enfim, a primeira mudança que vocês podem ver aqui é que agora a gente tem um indicador de dinheiro. Esse indicador de dinheiro, ele literalmente serve para mostrar para a gente quanto dinheiro a gente tem e como que está funcionando atualmente o sistema de dinheiro. Nós derrotamos os monstros dropam itens. Esses itens a gente troca com esses NPCs. Vende no caso. E quando a gente vende esses itens, a gente ganha dinheiro, o dinheiro é atualizado na nossa interface. E com esse dinheiro, o NPC, além de ter um sistema de venda de itens, para a gente vender os nossos itens, também tem um sistema de compra. Então, atualmente a gente pode comprar escadas. Porque é com as escadas que a gente vai poder subir essas plataformas. Ainda não está implementado a integração de inventário, item, por exemplo. Eu clico no item e aparece uma escada de debugger. E eu clico e ele spawna uma escada naquele canto onde eu selecionei. Isso ainda não está criado, mas isso provavelmente vai ser um dos sistemas que eu vou estar tentando desenvolver essa semana, dessa para a próxima semana. Que como vocês podem ver, a nossa barra de ataques ela não mudou muito. Nós ainda temos dois ataques, o martelo e o machado. E aqui a gente pode estar andando pelo nosso mundo. Como vocês podem ver, outra coisa que também foi implementada é um minimapa. Esse minimapa aqui eu peguei como base do Kids Can Code. Ele fez um vídeo ensinando a fazer um minimapa bem simples. E baseado no minimapa que ele havia feito, eu incrementei aqui para criar o minimapa que vocês estão vendo. No caso, não é nem como se fosse um minimapa, ele funciona mais como se fosse um radar. Porque a única coisa que ele está mostrando aqui é a posição das ovelhas e a posição dos NPCs. E eu não sei se dá para perceber, mas os NPCs que estão dentro do alcance do personagem, eles ficam maiores. Dá para ver que ele está maior. Já esses outros NPCs, eles não estão no range do mapa, nem do personagem. Porém, como existem bem menos NPCs do que inimigos, é basicamente uma proporção de 120, entre aspas, mais ou menos 120 ovelhas para 7 NPCs. Então achei interessante já estar mostrando os NPCs desde o começo. Porque assim a gente meio que tem uma noção de onde que os NPCs estão. A gente pode derrotar alguns inimigos, dropar alguns itens. E depois partir para falar com esses NPCs e trocar, comprar coisas, etc. E de onde surgiu a ideia de criar o minimapa? Porque até então, na semana passada, eu não tinha previsto, nem tinha planejado fazer um minimapa. Quando eu estava fazendo o sistema de combate dos monstros, além do sistema de combate, o sistema de drop de itens para testar o inventário, eu precisava às vezes andar muito para encontrar um inimigo, porque eu não sabia onde é que os inimigos estavam. O mapa é relativamente grande, como havia dito no devlog antigo. São mais ou menos 4 minutos para cruzar o mapa na horizontal e 2 minutos e uns quebrados para cruzar o mapa na vertical. Então tinha que andar bastante para achar os inimigos, a chance de drop não era de 100%, é uma chance de drop relativamente baixa. Então tinha que andar bastante para encontrar um inimigo. E foi vendo isso que eu pensei, pô, se pra mim que tá testando o jogo tá chato ter que ficar procurando vários inimigos, pra quem tá jogando vai ser mais chato ainda, porque eles vão ter que procurar, eles não vão ter um minimapa, eles não vão ter nada para se basear onde que os inimigos se encontram. Então pensando nisso, eu criei o minimapa que é esse minimapa aqui que vocês estão vendo. E uma diferença dos NPCs para as ovelhas é que
Quando as ovelhas elas saem do range do personagem, elas literalmente saem do mapa. Então aqui a ovelha saiu, essa ovelha apareceu, outra ovelha apareceu. Então todas as ovelhas que estiverem no alcance do personagem, elas vão aparecer nesse radar. E a escala, a proporção que eu estou usando aqui é de 2:1. Então se o nosso jogo ele é 1280 por 720, o mapa ele é 2560 por 1440. Porque dessa forma, tendo o minimapa, o radar um pouco maior, vai ficar mais fácil de identificar onde que os inimigos se encontram. Então vai dar meio que uma noção para o personagem. Porque o radar ele vai dar uma visão a mais para a pessoa do que caso ela tivesse apenas a visão dela aqui, que nem a gente está vendo. Além do minimapa, outra coisa que foi implementada foi o sistema de combate com as ovelhas. E a IA delas foi um pouco melhorada. Agora, sempre que elas batem, elas meio que dão um bounce e elas mudam a direção que elas estavam viajando. Por padrão, elas têm dois estados. O estado de parado, que é esse aqui, e o estado de andando. Elas buscam sempre uma direção aleatória para andar e um tempo de range aleatório para elas ficarem andando ou parado. É um tempo que varia entre 1 a 10 segundos. Então elas podem ficar 1 segundo ou 10 segundos parada entre esse alcance de tempo. E elas podem ficar de 1 a 10 segundos andando. E sempre que elas colidem com algum objeto, elas dão um bounce. Outra coisa interessante que eu apliquei no minimapa foi que as ovelhas e o personagem, elas chamam as respectivas animações. Para deixar simples, o personagem ele chama a animação de idle e andando, só para a gente ter o feedback que ou ele está andando ou ele está parado. Mas as ovelhas dá para ver que elas chamam a animação de andando, a animação de parado. Se elas estiverem andando em uma direção, a sprite delas na interface aqui do minimapa é invertida. Então é só para dar um feedback, para a gente ter mais ou menos uma noção de para onde que as ovelhas estão indo. Caso tenha uma ovelha aqui e ela comece a sair do mapa, a gente tem uma noção na direção que ela foi. Então se a gente começar a andar na direção que aquela ovelha estava, eventualmente a gente vai se aproximar dela e vai ficar mais fácil de dar combate. E aqui eu vou mostrar um pouco do sistema de combate. Além do estado de parado e andando, elas têm um estado de com medo ou correndo. Quando elas tomam um hit, elas vão ficar assustadas, entre aspas. Elas vão correr mais rápido, de preferência em uma direção oposta à direção na qual elas receberam o ataque. Então se eu chegar perto de uma das ovelhas e bater nela, vocês vão ver que ela vai correr. E ela corre mais rápido por um tempo aleatório também. E aqui atualmente, o machado ele causa 6 de dano e o martelo ele causa 3. A ovelha tem 12 de vida. Então se eu estiver usando o machado, eu preciso de apenas 2 hits para derrotar a ovelha. E aqui, como vocês podem ver, ela tem 15% de chance de dropar o saco de ouro e ela tem 45% de chance de dropar a carne. Quando eu passo perto dos itens, ele não coleta de forma instantânea. Eu preciso apertar uma tecla, que no caso eu estou utilizando a tecla E. E ele coleta os itens. No caso, a caveira, ele não coleta. A caveira eu deixei aqui mais como um elemento visual para saber que aqui tinha um monstro ou algum inimigo que morreu. E uma coisa interessante é que, caso a gente se aproxime de uma caveira e ataque, ele meio que vai ficar rechamando essa animação. Isso aqui é só para deixar mais dinâmico e para dar um efeito visual um pouquinho interessante aqui para o nosso jogo. E como vocês viram, a gente derrotou a ovelha, dropou 2 itens e a gente coletou esses itens. Com a tecla I, a gente pode abrir o inventário. Novamente, todo o sistema de interface atual do jogo ele é provisório, porque eu estou esperando o artista lançar as assets da HUD. Então, enquanto ele não lança assets de interface, eu vou estar usando umas que eu vou estar improvisando aqui. Mas basicamente esse é o sistema de inventário. É um sistema de inventário infinito. No caso aqui, cada item estaca. Então se eu coletar outro item aqui, outro saco de ouro, ele vai vir para o primeiro slot. E se eu coletar outra carne, ele vai vir para o segundo. Porém eles estacam até 9. A partir do momento que eu tenho 9 de carne aqui ou 9 de ouro, ele vai criar um outro slot e assim por diante. E o container que eu estou usando para fazer isso aqui é o Scroll Container da Godot. Então, caso a gente colete muitos itens para ocuparem espaço suficiente do inventário,
ele vai liberar o scroll e a gente vai poder scrollar aqui com a roda do mouse para cima e para baixo, mostrando, listando todos os itens que a gente tem no inventário. A gente pode apertar a mesma tecla que abre o inventário para fechar. E agora que a gente já coletou, a gente já dropou alguns itens. Para finalizar, eu vou mostrar aqui o NPC. Quando a gente chega perto do NPC, a gente pode interagir com ele, pressionando a mesma tecla que a gente utiliza para coletar itens. A gente pressionou a tecla aqui e basicamente esse aqui é um pequeno sistema que eu fiz de venda e compra de itens. Aqui a gente pode estar incrementando, a gente pode incrementar até a quantidade máxima daquele item que a gente tem. Ele mostra o preço que a gente vai conseguir. E aqui se a gente clicar em vender, o nosso ouro foi incrementado e o nosso item sumiu. Ele sumiu tanto da loja como do nosso inventário, porque enfim a gente vendeu ele. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui com a carne. Se a gente vender a carne, agora a gente tem 30 de ouro e não tem mais nada no nosso inventário. Cada NPC ele vai ter uma lista aleatória de itens a serem vendidos. Por enquanto todos os NPCs vendem os mesmos itens, mas depois eu vou deixar isso aleatório e dinâmico. Mas até então, cada NPC pode vender 5 escadas pequenas. Basicamente a escada pequena vai pegar um bloco de grid de 64 por 64. E uma escada grande, a Big Ladder, ela vai pegar um grid de 192 por 64. Então ela vai pegar como se fosse 3 blocos para construir uma escada de 3 lugares. Obviamente, ela é mais barata e ela é mais limitada. A gente só pode construir uma dessas. Comprar no caso, enquanto essa aqui a gente pode comprar até 5. Obviamente, se a gente clicar no botão de comprar, ele não vai conseguir comprar, porque o preço do lote, o preço do item que a gente está querendo comprar, é maior do que a quantidade de dinheiro que a gente tem. Então, mesmo que a gente coloque um aqui e tente comprar, ele não vai comprar, porque a gente não tem dinheiro suficiente. E caso a gente coloque 0, a gente pode até pressionar o botão, mas o botão ele não tem efeito nenhum, porque a gente não tem nenhuma quantia selecionada. E aqui a gente tem também um botão de voltar, que volta aqui para a tela. E assim que a gente sai, a gente pode interagir novamente com o NPC. Outra coisa que eu fiz, como eu havia dito que os itens eles vão ser limitados por NPCs, como eu comprei, teoricamente, né? Caso eu tivesse comprado alguma escada, por exemplo, se eu tivesse comprado 5 escadas pequenas, essas escadas sumiriam daqui. E na próxima vez que eu abrisse a loja do NPC, ele não venderia mais escadas pequenas. Ele venderia apenas o outro recurso, para tornar mais dinâmico e para tornar os recursos mais escassos. Era basicamente isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum conteúdo, nem os futuros devlogs dessa série aqui no canal. Além do canal do YouTube, eu tenho um perfil do LinkedIn que vocês podem enviar conexões. Geralmente eu aceito a conexão de todo mundo. Além do LinkedIn, tem o perfil da Udemy, onde eu publico os meus cursos. Vocês podem estar adquirindo os meus cursos lá. Além da Udemy, tem também o meu GitHub. Vocês podem estar me seguindo e acompanhando alguns dos meus repositórios que são públicos. E por fim, tem o Apoia-se aqui do canal, que vocês podem estar contribuindo com alguma quantia mensal para estar ajudando o canal a cada vez mais disponibilizar conteúdos gratuitos de qualidade. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!